Olá, direto da redação do jornal O Diário de Teresópolis, atualizando a situação do nosso município nesse quadro de pandemia da Covid-19. E a notícia divulgada pela Prefeitura é que mais 4 mortes foram confirmadas no município. Dados do Gabinete de Crise, com informações da Secretaria Municipal de Saúde, indicam que subiu para 18 o número de mortes confirmadas em Teresópolis e outras 2 estão sendo investigadas. Ainda não foram divulgadas informações relacionadas a esses 4 óbitos últimos anotados pela Prefeitura. Também subiu o número de confirmações para a Covid-19, 565, 20 casos a mais em comparação ao que foi divulgado anteriormente pelo Gabinete de Crise da Prefeitura. Mais 170 estão em análise, sendo aguardado o resultado do teste dos exames encaminhados para o LACEN, no Rio de Janeiro. Outros foram descartados. Segundo a Prefeitura, 436 pelo LACEN e 1.039 testes locais. Também tem um dado aí sobre exames realizados, aí, testes rápidos, PCR, 2.210. Esse número a Prefeitura não explica exatamente, né, dentro desses testes locais, o que é PCR, enfim, dados agora, começaram a entrar agora esses dados da Prefeitura, né, testes rápidos PCR e os testes feitos pelo LACEN. O que a gente entende é que esses encaminhados para o LACEN foram os testes realizados no ginásio Pedrão, encaminhados para o laboratório LACEN, no Rio de Janeiro, e sendo então descartados 463. O número de internações reduziu em relação ao número divulgado anteriormente, ao dado divulgado anteriormente, 37, sendo 28 entre os casos confirmados e 9 casos suspeitos. Nos leitos de UTI estão 16 pessoas, sendo 14 entubadas. Informações da Prefeitura. Esses números mais detalhados, você confere nesse endereço também, painel Covid, né? Um painel que tem dados mais detalhados, faixa etária, número de bairros afetados. Segundo a Prefeitura, 69 bairros já com confirmação para a Covid-19 e ainda a informação para casos recuperados. A gente traz esses números aqui na Diário todo dia, na Diário TV, no boletim, para atualizar você em relação à situação de Teresópolis, né? A escalada da doença. A gente tem a expectativa que esse número chegue em um momento, ele diminua essa escalada da contaminação, né? Diariamente 20, 30 casos, que deixa preocupado, mas apesar de passar de forma fria, né? Não há outra maneira de passar esses dados, a gente fica muito preocupado porque sabe que atrás de cada número desses se esconde um rosto, uma pessoa às vezes conhecida. A gente destacou na edição de hoje do Jornal Diário de Teresópolis, por exemplo, o número de profissionais da saúde infectados, mais de 100 até o momento. E conhecemos algumas dessas pessoas da linha de frente da saúde infectadas em Teresópolis. Então, quando os números ganham rostos, a gente fica ainda mais preocupado. Vamos agora aos dados da região serrana, dos outros 2 municípios principais, para ter uma ideia de como está a situação em Petrópolis e Nova Friburgo. Está aí o boletim coronavírus oficial divulgado pela Prefeitura de Petrópolis. 365 casos positivos, também subiu assim bastante em Petrópolis, mas como a gente percebe, ainda assim 200 casos a menos que Teresópolis, sendo que a população de Petrópolis é muito maior. Mais de 300 mil habitantes em Petrópolis, 365 casos positivos. Aqui, cerca de 180 mil, 186 mil habitantes, 565. Em Petrópolis, o número de pacientes internados é maior, são 99 pacientes no estado mais grave.
precisando de internação em Petrópolis. Vamos agora a Nova Friburgo. Os dados de Friburgo, dos 3 municípios da região serrana, é o que tem menor número de confirmações para a Covid-19. 137 casos, e desses, 52 são de profissionais da saúde. E quase a metade são profissionais da saúde que têm um contato direto com pessoas infectadas nesse trabalho difícil e diário de combate à propagação da Covid-19. Então, de todos os municípios da região serrana, Friburgo está, de longe, com o menor número de casos. Talvez a gente não tenha essa informação técnica, se a população lá respeitou mais as medidas de isolamento social, cuidados com o uso de máscara, entre outros, mas os dados estão aí, né? Como falamos sempre, números não são opinião, né? Os dados são informação, estão aí. A gente está divulgando somente os dados atualizados pelas secretarias de saúde. Então, em Nova Friburgo, vamos até tentar um contato com colegas de imprensa de Nova Friburgo para tentar entender a situação do município, porque lá, que tem a população parecida com a nossa, um pouco maior, o número de casos é tão baixo, enquanto aqui em Teresópolis, já beirando as 600 confirmações para a Covid-19. E ontem à noite, a Prefeitura, através da página do prefeito Vinícius Clausen, anunciou que chegaram mais 2.500 testes rápidos. Estão aí, né, segundo dados da Prefeitura, divulgados pelo prefeito, foram entregues à Secretaria Municipal de Saúde os 2.500 testes rápidos para o combate ao coronavírus. Testes esses que o prefeito anunciou a intenção de compra lá em março. De acordo também com essa informação oficial, seguindo o protocolo do Ministério da Saúde, os testes são feitos em pessoas com sintomas agravados, pessoas que tiveram contato com pacientes com a confirmação para a Covid-19 e profissionais da saúde sintomáticos. E essa testagem, também de acordo com informado pela Prefeitura, é realizada após atendimento em uma unidade de saúde ou em pacientes internados. Também foi divulgado que o resultado desse teste rápido só é confiável quando ele é feito 7 dias após a apresentação de sintomas. Bom, a população, quando viu essa notícia, esse anúncio dos testes rápidos, chegaram testes rápidos, 2.500 testes rápidos, a população procurou lá o Centro de Atendimento 24 Horas do Pedrão para tentar realizar esse teste rápido, né? Pessoas que, segundo reclamações, segundo informações, estavam com sintomas da Covid-19. Acabaram não conseguindo. E nas redes sociais vimos algumas reclamações sobre esse tema. Destacamos 2 aqui para você, telespectador da Diário TV, ter uma ideia da indignação das pessoas em relação a esses testes aí comprados pela Prefeitura. A Rosana Macedo publicou o seguinte, ela disse que foi lá no Pedrão com alguns sintomas, mas foi informada pelo médico que, pelos sintomas, provavelmente ela está com a Covid-19. Diz que perguntou pelo teste, mas simplesmente ele respondeu que o teste é só para quem vai ser internado. Ela disse, ok, entendi, o teste é só para quem está morrendo? Mais um para a lista de suspeitos. Tá aí o depoimento da Rosana Macedo. Teve grande número de compartilhamentos, comentários, um debate muito grande nesta quarta-feira. O segundo depoimento, que também vem sendo divulgado aí intensamente nas redes sociais, ele anexa inclusive a publicação do prefeito Vinícius anunciando aí a chegada dos 2.500 testes. A internauta Pamela diz o seguinte, que a mãe foi até o Pedrão com a suspeita da Covid-19, mas informada pelo médico que não adiantava ela ir até lá para fazer esse teste gratuito, porque não tinha os testes. Ela disse que a mãe está com todos os sintomas e pediram que ela fosse até o Hospital São José,
e que pagasse pelo teste, que custa R$ 250. Ela falou que está indignada, que a pessoa chega com falta de ar e é informada que tem que pagar pelo teste, que, segundo informado pela prefeitura, é gratuito. Ou seja, muita polêmica ainda em relação a esse procedimento. Segundo a prefeitura, repetindo, a prefeitura diz que é um procedimento do Ministério da Saúde, mas a população entende, né, ou compreendeu a mensagem que haveria testes rápidos e acabou procurando o ginásio Pedrão. Nesta quarta-feira, conversei com representantes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Teresópolis, o SINDPMT, que depois daquele caso da técnica em enfermagem voluntária na barreira sanitária do Soberbo e que infelizmente perdeu a batalha contra a Covid-19, o SINDPMT, após esse caso, recebeu uma enxurrada de reclamações e denúncias de servidores municipais, principalmente em relação à falta de EPI e também de material de limpeza para fazer a higienização de locais de trabalho. Essa entrevista ficou uma entrevista extensa, você confere na íntegra na programação da Diário TV. Eu tenho aqui agora um dos tópicos dessa entrevista em relação a essas denúncias, essas reclamações relacionadas à falta de equipamento de proteção individual. Hoje, por exemplo, hoje de manhã nós recebemos uma denúncia, né, de um servidor, onde que nós fomos na barreira sanitária da cidade, lá no Soberbo. Chegando lá, nós constatamos essa falta de material e entramos em contato com o secretário da pasta, que é o Fernando. Ele prontamente veio ao nosso encontro, nós explicamos a situação. Ele automaticamente ele falou que estaria já resolvendo, ele trouxe o material, trouxe tudo, e nós pedimos para ele que os subsecretários, até ele mesmo, supervisionasse isso mais de perto, porque com essa falta de IPI, fica muito exposto não só o trabalhador, mas toda a cidade, porque ali é a porta de entrada. Um caminhão ou algum outro técnico da área, ou qualquer um que esteja fazendo aquele trabalho ali, é muito importante que esteja protegido, não só ele, mas toda a cidade, entendeu? Eu acho importante, Marcelo, deixar também registrado que a barreira sanitária, a gente é a favor, eu acho que ela tem que acontecer, eu acho que seria uma medida perfeita se ela estivesse acontecendo de fato como ela tem que acontecer. O que a gente não pode ali naquela barreira é colocar a vida dos profissionais, seja voluntário ou seja efetivo nosso, né, servidor de carreira, em risco. Aquela barreira deveria estar sendo feita pela uma Secretaria de Saúde, né? Lá estão os nossos funcionários da agricultura e serviço público. Eles não são especializados para fazer esse tipo de barreira sanitária. E não é uma barreira que ela se completa, que ela se faz uma higienização completa. Você abre o caminhão, você joga um líquido, então eles estão em contato com aquele líquido que eles jogam, eles estão em contato com as pessoas daquele caminhão que vem de fora da cidade, né? E eles não têm o material necessário, eles não têm bota, eles estavam sem luvas. A questão da máscara, do macacão, os macacões eles estão vestindo, está rasgando, porque não é o tamanho de acordo com o funcionário, é um macacão menor. Nós questionamos isso da outra vez, ficou de se buscar os macacões maiores. Segundo a gente teve informações, esses macacões chegaram em tamanhos maiores. Eu não entendo por que não foram distribuídos. O que a gente não está entendendo, e a gente está cobrando da gestão, é por que esse material só chega quando a gente vai lá. É porque só aparece quando a gente grita lá e o secretário vem, né? E aí ele de fato traz o material, porque todas as vezes que nós solicitamos, nós somos de fato atendidos, só que eu não precisava solicitar, os meninos não precisavam ter ido lá com denúncia, é uma questão humanitária, manter esse material lá, né? Aí a gente vai lá, enquanto sindicato, cobra para o serviço, o material chega, inclusive, a gente tem um vídeo que Francisco fez hoje lá, que foi ele, Robinho e Jean que foram para lá,
onde Francisco conversou com o secretário e ele coloca no vídeo que o secretário de Agricultura diz que ali não é um ponto de contágio tão grande assim, que ali poderia, ali o contágio é menor, então não precisava de tanto material assim. Precisa sim, porque são pessoas diversas de fora, são pessoas que entram na cidade, eles fazem testagem com aparelho, né, com termômetro, eles chegam perto. Então, assim, eu só não entendo, a gente, enquanto sindicato, não consegue entender, e nós vamos apurar isso mais fundo, né, o porquê esse material não chega antes que a gente esteja lá para fazer, para apurar a denúncia. Em nota encaminhada para a redação do Jornal Diário e Diário TV, a assessoria de comunicação da Prefeitura nega a falta de equipamentos de proteção individual. Essa entrevista na íntegra você confere na programação da Diário TV. O pessoal do SINDI-PMT falou de outros tópicos, outros debates relacionados ao tema, como, por exemplo, a preocupação não só com o pessoal da saúde, mas com o pessoal da Guarda Civil Municipal, que, como eu falei aqui na sexta-feira, inclusive, está nessa linha direta de combate, fazendo barreira sanitária, agora fiscalizando o CPF, servindo cafezinho na fila da Caixa Econômica Federal. Falou sobre o grande número de comissionados na Prefeitura, uns cargos que poderiam, inclusive, ser utilizados em apoio a esse pessoal da linha de frente da Covid-19 e outros temas, como, por exemplo, o apoio ao servidor que está precisando de ajuda nesse momento, cesta básica, auxílio de outra maneira. Então, o sindicato está de portas abertas e essas informações você confere todas elas nessa entrevista na íntegra, na programação da Diário TV e em breve em nosso canal também no YouTube. O Ministério da Saúde começou a oferecer um serviço de apoio psicológico aos profissionais do SUS que trabalham nessa difícil e diária missão de combate ao novo coronavírus. O serviço de suporte e atendimento psicológico, o Telepsi, começou a funcionar por meio do número 0800 644 6543. Todos os profissionais de saúde envolvidos nos atendimentos de coronavírus no SUS podem fazer teleconsultas com psiquiatras e psicólogos por videochamada. A proposta do atendimento não vai ser que ele faça um primeiro atendimento, uma orientação e acabe ali. Na verdade, cada profissional terá atendimentos semanais com o mesmo profissional, sendo avaliado e acompanhando por uma videochamada por 50 minutos em cada atendimento. Foram investidos R$ 2.300.000. O sistema vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 8 da noite. A expectativa é atender a 10 mil profissionais de saúde até setembro. A intenção do Ministério da Saúde é evitar que profissionais de saúde que fazem um atendimento direto aos doentes por Covid-19 desenvolvam transtornos. A proposta nossa é não só a gente cuidar das pessoas que estão agora adoecendo, mas que a gente também venha fazer prevenção para o transtorno de estresse pós-traumático. Nesta quarta-feira, a repórter Paola Oliveira conversou com o presidente da Câmara de Vereadores, Leonardo Vasconcelos, que falou do papel do Legislativo nesse acompanhamento de como está sendo feito o trabalho da Prefeitura no combate ao novo coronavírus e também alguns questionamentos que têm sido feitos pelos vereadores atendendo à demanda da população. Olá, hoje nós vamos conversar com Leonardo Vasconcelos, ele é presidente da Câmara dos Vereadores aqui de Teresópolis. Bem, nós aprovamos alguns pedidos de informação da Câmara, né? Um é a questão dos testes, para solicitar realmente quantas pessoas foram testadas e, desse total, quantas foram testadas pelo SUS e quantas foram testadas pela rede particular. Isso é uma grande informação que nós precisamos, porque nesse momento a gente vê ainda muitos desencontros de informações, até inclusive com o painel do Estado dá uma numeração, o de Teresópolis dá outro. Então, com a pesquisa de todos esses dados, nós poderemos traçar um melhor panorama de como é que está sendo feito.
Entendi. Vocês também pediram a respeito da informação do cadastro dos voluntários, é isso? Sim, a gente, Teresópolis foi pego de grande tristeza com o falecimento dessa jovem, né, que era uma voluntária, atuando lá na barreira sanitária de Soberbo, e veio a óbito. E aí nós queremos, nesse momento, entender como é que o município faz esse encontro de informações e como é que eles contratam esses voluntários, como é feito isso. Porque nós temos que garantir a essas pessoas o mínimo direito de salubridade e, no caso de um acidente ou de uma doença, em razão do trabalho, que embora ainda seja voluntário, é um trabalho, qual é a garantia que essas pessoas têm? Por isso que a gente está pedindo todos os contratos, esses termos, de maneira que a gente venha salvaguardar essas pessoas que estão sendo voluntárias na linha de frente do município no combate à Covid. Leonardo, você pode falar um pouco para a gente a respeito do projeto de lei que foi apresentado ontem na Câmara? Sim, ontem eu fui autor da apresentação de um projeto de lei que justamente trata disso. É um projeto de lei que busca dar garantias àquelas pessoas que estão na linha de frente do combate à Covid, que por acaso venham a ser contaminadas, em uma vez estando contaminadas, tristemente possam chegar ao óbito, que exista uma remuneração aos familiares, uma pensão, de forma que a gente possa garantir o sustento dessa família, tendo em vista que essa pessoa era uma das raízes da produção econômica de uma casa. No caso até dessa moça que faleceu, tinha 34 anos, deixou uma filha, salvo engano, de 7, e essa criança hoje ela está à margem dos cuidados, da falta da mãe e tudo mais, então é importante que o município venha garantir uma pensão até que essa criança alcance a maioridade, isso é o mínimo, né, que a cidade tem que fazer em respeito a esses trabalhadores. Esse projeto de lei vai ser aprovado quando? Na verdade, votado quando? Bem, esse projeto de lei foi apresentado ontem, na última sessão. As comissões já se reuniram, já estão preparando os pareceres. Nós estaremos levando na quinta-feira para o plenário e acredito que nós teremos êxito na aprovação desse projeto, de maneira que a gente consiga garantir essa pensão às pessoas, aos familiares dessas pessoas que venham perder o seu ente querido na frente de combate da pandemia do coronavírus. Leonardo, na sua opinião, como que você tem visto as ações da Prefeitura a respeito desse momento que nós estamos vivendo? Sim, eu vejo que as ações da Prefeitura são muito retardatárias, né? São muito perdidas no tempo. Eles falam de um isolamento social e que a gente defende o isolamento social, mas eu acredito num bom isolamento que ele seja baseado no tripé. O isolamento, além do isolamento, da condição daquelas pessoas para que elas possam se isolar. Não adianta a gente levar trabalhadores informais, pessoas que vivem da economia informal, ou aqueles pequenos comerciantes que vivem do dia a dia do seu comércio para o isolamento, sem dar condição dele subsistir e da sua manutenção familiar. E, no último período em que esse isolamento esteja ocorrendo, que as ações de saúde sejam rápidas a galope, de maneira que a gente consiga preparar o sistema de saúde para receber essas pessoas quando adoecerem. Porque o princípio do isolamento é o quê? Você leva a sociedade a isolamento de maneira que a gente consiga preparar o sistema de saúde a tempo de receber essas pessoas quando ficarem doentes. Então, não adianta, hoje a gente já está quase há 60 dias em isolamento e a gente vê um crescimento da área de saúde muito pequeno. A área de saúde não tem crescido de maneira que venha a contentar a sociedade, porque se já tivesse crescido, algumas atividades já poderiam estar sendo retomadas. Essa semana você divulgou nas suas redes sociais um vídeo falando a respeito da irregularidade, né, na fiscalização. Quais os pontos que você observou nesse momento aí que está entrando a vigor essa questão da fiscalização do rodízio de CPF? Bem, um dos pontos importantes é que o Ministério da Saúde preconiza a distância mínima de 2 pessoas para que se possam estar distantes de forma que você não venha se contaminar. Aí como é que você faz a fiscalização por um documento e que você tem que estar próximo para verificar se o número é par ou ímpar? O primeiro ponto é que você já quebra o distanciamento social, que é tão difundido no mundo todo, e como uma das principais maneiras de evitar a proliferação do vírus. Então, você coloca aquela pessoa que vai verificar o documento em condição de insegurança
como também você coloca em condição de insegurança, a pessoa que vai conferir está contaminada, ou vice-versa. O cidadão está contaminado e vai chegar próximo a uma pessoa que esteja sadia e vai transmitir a doença. Na verdade, essa atitude do governo de obrigar que motoristas de ônibus, guardas municipais e os próprios comerciantes e comerciários verifiquem o número de documento, a meu ver, eles estão difundindo a prova e a gente vai criar essa aproximação nesse momento. Nós agradecemos aqui a sua participação na Diário TV. Eu gostaria de agradecer à TV Diário, que sempre tem se lançado na arte de informar, mesmo nesse período de pandemia, de isolamento. A empresa tem buscado sempre dar boa informação à sociedade através das suas redes sociais, através do seu jornal virtual e através de entrevistas por videoconferência. Isso é muito importante para a nossa cidade no momento em que o povo precisa de informação. Os veículos de informação estão sempre se aprimorando e se lançando na arte de inovar para trazer a boa notícia à sociedade teresopolitana. Neste 20 de maio é comemorado o Dia do Auxiliar e do Técnico em Enfermagem. Reproduzimos agora uma homenagem feita pelo curso Centena. Desde o início dessa crise da pandemia do novo coronavírus, os primeiros locais a fecharem as portas foram os parques, as unidades de conservação do nosso município. E se não tem gente na trilha, se não tem gente na montanha, os verdadeiros donos desses locais acabam voltando, acabam ampliando os seus locais de passeio. Já mostramos aqui alguns registros feitos pelo Parque Nacional da Serra dos Órgãos em armadilhas fotográficas, geralmente nas partes mais altas, nas trilhas de montanha. Mas olha só agora esse, divulgado hoje pela página oficial do Parque Nacional da Serra dos Órgãos no Instagram, de um registro feito de uma pequena jaguatirica passeando em uma trilha bastante conhecida, a Trilha Suspensa. Olha só o passeio na Trilha Suspensa, sede Teresópolis, do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, né? No parque hoje somente os funcionários, né? Somente o pessoal lá da parte técnica e os vigias, logicamente, essa turma boa cuidando da nossa principal unidade de conservação ambiental. Então, se não tem carro passando, se não tem ninguém circulando, eles voltam a tomar conta do seu espaço. Lembrando que os parques, nessa previsão de reabertura, mesmo que gradual, de todas as atividades, os parques estão lá na lista final, lá junto com shoppings e outros locais com maior número de pessoas, né, que permitem aglomerações. Então, infelizmente, os 3 parques da cidade, Três Picos, Serra dos Órgãos e o municipal, né, o Parque Montanhas de Teresópolis, que tem como símbolo a Pedra da Tartaruga, devem ficar fechados por mais um longo período. Mas, infelizmente, ainda tem gente desrespeitando as regras das unidades de conservação ambiental e a natureza. Esta semana recebemos informações, denúncias de um grupo que acampou na Pedra da Tartaruga, mesmo com a portaria, com a informação lá, a portaria fechada, com a informação já bastante difundida que o parque está fechado. Teve um grupinho que invadiu o parque, acampou e, além disso, fez fogueira, colocando em risco a natureza, né? Imagina se o fogo espalha lá na Pedra da Tartaruga, nosso parque mais novo, vai fazer 11 anos agora. Olha só o prejuízo causado pela irresponsabilidade desse grupo que acampou lá na Pedra da Tartaruga, já foi devidamente notificado pela direção do parque e em breve, né, estamos tentando uma entrevista com o pessoal lá do Montanhas de Teresópolis para falar sobre essa ação e também sobre novidades, né? O parque está fechado, assim como o Serra dos Órgãos, mas o pessoal da técnica continua trabalhando e vem aí uma novidade no parque lá
o Montanha de Teresópolis, na sede Tartaruga, que vai deixar muita gente feliz aí para quando ele puder ser novamente visitado. Essas e outras informações você confere em nosso site, netdiario.com.br. Também lá no nosso site você faz o cadastro para receber a versão digital do Jornal Diário de Teresópolis, a versão em PDF, e pode acompanhar ainda o nosso trabalho através das redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Lá no YouTube toda a programação da Diário TV, alguns programas também disponibilizados na íntegra no nosso canal do YouTube. Então assine o nosso canal, compartilhe a programação da Diário TV e fique bem informado sobre o que está acontecendo e também sobre as belezas da nossa região. E falando em beleza, mais uma vez fechando o nosso boletim informativo com imagens belas, com destaque da nossa natureza, de toda essa beleza que cerca nossa bela Teresópolis.